Então, o Ministério foi o Meio Ambiente, o convênio foi apresentado e assinado em 2020, ano passado. O objeto, implementação de coleta seletiva com inclusão social de catadores para qualidade ambiental urbana. Olha só o objeto. Não fala nada de assessoria e consultoria, e nós vamos entender o que está escrito dentro dele. Mas aí você pode estar se perguntando agora, o que a minha ONG precisa para conseguir fazer uma captação dessa? De onde que veio esse orçamento? Essa captação aqui em específico, ela veio de um orçamento chamado emenda individual. As emendas são classificadas em 4 modalidades. Existem as emendas individuais, emendas de bancada, emendas de comissão e emendas de relatoria. Todas elas podem atender tanto o ente público quanto o ente privado como uma ONG. Qualquer uma delas pode atender. Como eu já apresentei casos no canal, delas todas atendendo as 2 modalidades, públicos e ONGs. Neste caso aqui foi uma emenda individual. Poderia ter sido uma emenda de bancada? Sim. Poderia ter sido uma emenda de relatoria? Sim. Poderia ter sido uma emenda de comissão? Também. E poderia ter sido uma coisa que não é emenda, que nós chamamos de extra emenda, que é saldo ministerial, ou como o Ministério da Saúde chama de programação, como o Ministério da Educação também, poderia. Mas nesse caso aqui foi uma emenda individual, ou seja, um parlamentar, um deputado federal ou um senador usou do seu orçamento, porque todo ano esses parlamentares a eles é destinado um orçamento chamado emendas individuais. Nesse ano de 2021, esse valor ficou aproximadamente em 16 milhões e 300 mil para cada deputado federal e para cada senador do Brasil. A metade disso, desde 2014, tem que ser aplicada na saúde, que chama-se orçamento impositivo. E a outra metade, ele faz o que ele quiser. Nesse caso aqui, com a metade que ele faz o que ele quer, ele fez essa indicação no Ministério do Meio Ambiente para atender essa ONG. Ele poderia ter conseguido esse recurso através de emenda de bancada? Poderia. Poderia ser através de emenda de comissão? Também. E através de emenda de relatoria? Também. E através de extra emenda? Também. Tudo depende da ação e do envolvimento político do parlamentar com o partido, com os ministérios, etc. Tudo faz parte da política. Então a política ela se desenrola nessas tratativas, nesses acordos de liberação de orçamento, etc. Até porque os próprios ministérios, assim como essas 4 modalidades de emendas, elas têm um destino em comum. Elas têm que atender algo que seja de interesse público, de interesse do coletivo, de interesse da nação. E para esse caso aqui, foi demonstrado que sim. Então essa ONG, o que ela tem de especial? Por que essa ONG conseguiu isso? Primeiro porque ela teve o apoio de um parlamentar, um deputado federal ou um senador. E não cabe aqui dizer quem foi, porque não é nem esse o interesse do vídeo. Também não é o interesse do vídeo discutir o projeto dessa ONG. Se ele foi justo, se não foi justo, se o quê. Não é isso. Aqui o interesse é demonstrar a você que isso é possível. Que a sua entidade, seja pública ou privada, ela pode receber um recurso para diversas finalidades. Como eu já apresentei em vários vídeos no canal. Mas nesse caso aqui, essa daqui recebeu um recurso para assessoria e consultoria. Que talvez você que esteja me assistindo esteja precisando de um recurso desse. Seja na sua secretaria municipal, na sua secretaria estadual, seja na sua prefeitura, no governo do estado, seja na sua empresa pública municipal ou estadual, seja no seu consórcio público municipal ou estadual, seja na sua ONG. Não importa se a sua ONG trabalha com saúde, assistência social, cultura, esporte, não importa. Talvez você esteja precisando de um serviço desse, de assessoria e consultoria. Seja para capacitar os seus funcionários, qualificar, instruir em novas normas, leis, portarias e diretrizes, quanto para atender uma necessidade de um departamento como, por exemplo, um jurídico, que talvez a sua instituição não tenha. Um departamento de contabilidade, um departamento financeiro, administrativo, não importa qual seja. Um departamento de redes sociais, um departamento de captação de recursos, outro de elaboração de projetos, seja de engenharia ou de termo de referência, e por aí vai. As possibilidades são infinitas. Então essa entidade aqui, ela teve que apresentar alguns requisitos no momento do cadastro da proposta. O que ela apresentou? Ela apresentou as certidões, que são de praxe, estadual, municipal, federal, trabalhista, FGTS, da Receita Federal, das federais. Ela apresentou diversas declarações, cada ministério, cada programa, cada ação, dependendo do ano, com mudança de legislação, portarias, decretos e diretrizes, as declarações padrão vão mudando. Então tem ministério que você tem que apresentar 5 declarações padrões. Tem ministério que isso aí já vai para 12, outros vão para 15, por aí vai. Por isso que é interessante você entender sobre captação de recursos em todas as suas fases. Esse universo amplo da captação de recursos. Porque não existe uma receita de bolo. O que eu consegui captar de recursos para esse município, eu vou conseguir para os demais. Ou o que eu consegui para esse município nessa modalidade, eu vou conseguir em todas as demais modalidades.
Cada tipo de captação ele é feito de uma forma diferente. Por exemplo, existem captações que eu preciso estar adimplente, para outras não. Existem captações que o meu ente, com a quantidade de população que eu tenho, eu não preciso entrar com contrapartida. Existem captações que eu vou precisar fazer um aporte de contrapartida. São infinitas as variedades. Então eu preciso entender todo esse universo para poder atender da melhor forma possível aquele ente que me contratou, seja uma empresa privada como a ONG, sem fins lucrativos, quanto um ente público, uma prefeitura ou um governo do estado, por exemplo. Então foram apresentadas diversas declarações, declarações do artigo 27, declarações do artigo 39 e por aí vai. Foi apresentado também a relação do CADIM, se tem ou não inadimplência com alguma outra empresa. Foram apresentados também documentos como o próprio termo de referência, dizendo como é que ele pretendia executar essa captação de recursos para assessoria e consultoria, os comprovantes de endereço e documentação do dirigente máximo da instituição, a ata, uma relação com capacidade técnica, descrevendo, se possível, projetos que já foram executados por essa entidade, com datas, com fotos, o máximo possível de parcerias que ela já fez com entes públicos ou privados também, em diversos outros projetos, se está nesse momento executando algum tipo de projeto, enfim, o máximo possível de informações que eu tenho que constar aqui da minha entidade. O RG e CPF do dirigente máximo, o cartão de CNPJ, a relação dos dirigentes, a última ata de reunião, dependendo da ONG, né, vão ter diversos representantes. Então, por exemplo, uma ONG como uma cooperativa, ela é formada por diversos cooperados, um sindicato, todos associados. Então, como é que é feito, por exemplo, é eleito o representante máximo? Através de uma eleição, onde vão estar presentes tais pessoas que vão assinar uma ata. E nessa ata vai ser determinado quem é o presidente, vice-presidente, por aí vai. Então, toda essa documentação tem que ser apresentada, inclusive o estatuto da entidade, a última versão. Então, após apresentar toda essa documentação, a proposta, nesse caso aqui, ela foi cadastrada no dia 12 de março de 2020. E foi aprovada dia 29 de dezembro de 2020. Olha só, mais de 9 meses, quase 10 meses depois que ela foi cadastrada, ela foi aprovada. Isso acontece muito. Muitas entidades apresentam uma proposta e o Ministério ele seleciona para análise, faz a análise e devolve com parecer. E aí vai parecer, volta a parecer, vai parecer, volta a parecer, até você ajustar aquela sua proposta a normas e diretrizes ministeriais. Quando você tem uma equipe que já trabalha com isso, que tem expertise nessa assessoria e consultoria, na captação de recursos em todas as suas fases, com essa equipe ou essa pessoa, você consegue otimizar esse processo. E por que é importante otimizar esse processo? Vamos analisar esse caso aqui. Foi apresentada a proposta no dia 12 de março de 2020. Ela só foi aprovada dia 29 de dezembro de 2020. E isso nós estamos tratando aqui de uma captação de um orçamento de emenda individual. Os orçamentos de emenda individual e emenda de bancada, eles fazem parte do orçamento impositivo. Eles têm um cronograma. E ele tem que seguir esse rito. Até o ano passado, as emendas de relatoria e de comissão não tinham esse cronograma. Mas as individuais de bancada têm. Então ele tem um rito a ser seguido. Esse daqui demorou quase 10 meses. Ou seja, foi e voltou de parecer várias vezes. Por que isso é prejudicial à entidade? Porque mesmo sendo de emenda individual, existe uma possibilidade dela ser cancelada. Qual seria? O impedimento técnico. Tecnicamente, a entidade, seja pública ou privada, uma ONG, ela não conseguiu aprovar a proposta. Cai no impedimento técnico, a proposta é rejeitada. Ou seja, aquela emenda que você tinha recebido, aquela indicação de valor, você perdeu, porque você não conseguiu aprovar. Essa entidade aqui, ela deve ter passado quase por esse sufoco, porque foram quase 10 meses. Você, com alguém capacitado e habilitado, qualificado na captação de recursos em todas as suas fases, você otimiza esse tempo. Em tempo recorde, rapidamente você consegue aprovar a proposta, disponibilizando ela ao setor para firmar o convênio. Ou seja, por que eu tenho que aprovar logo a minha proposta e deixar ela disponível ao setor de convênio? Ao setor de assinatura de contrato, de termo de convênio, termo de contrato de repasse, não importa qual modalidade. Porque é lá que é feita a assinatura do instrumento e nesse momento da assinatura do instrumento é que é feita a disponibilização orçamentária. Então, quanto mais tempo eu demorar para poder assinar o documento, menos tempo eu vou ter, meu tempo vai ficar cada vez mais curto, porque eu não vou ter talvez uma disponibilização orçamentária. Talvez chegue lá na frente, quando eu conseguir aprovar, já não tem mais orçamento, dependendo da minha captação de recursos.
se o orçamento é de emenda individual, de bancada, de relatoria, etc., ou se é de extra emenda. Nesse caso aqui, se fosse de extra emenda, muito provavelmente ele não teria conseguido. Por quê? Porque demorou muito tempo. E quando chegou lá no final do ano, já não tinha mais orçamento. Então é importantíssimo você entender disso, que é otimizar os processos com alguém que tenha conhecimento na área, expertise, para poder acelerar, sabendo como que o Ministério aprova uma proposta, quais seriam as diretrizes, as normas ministeriais de cada ministério, qual é o modelo de termo de referência, porque dependendo do ministério e do programa, cada um tem o seu tipo de plano de trabalho, seu termo de referência. E quando isso demora muito, acabou que eu perdi o bonde. O bonde passou e eu não peguei. Por quê? Porque já não tem mais orçamento. Aprovei a proposta, mas não tem mais orçamento. Nesse caso aqui, deu tudo certo. Nos 45 do segundo tempo, foi aprovada a proposta e aí foi assinado o termo de convênio. Ou seja, a proposta foi aprovada no dia 29 de dezembro, a vigência iniciou no dia 30 de dezembro de 2020. E aí, após a assinatura do termo de convênio, no caso aqui, o que tem que acontecer aqui? Duas coisas. Tem que ter a confirmação do empenho e a confirmação da publicação do contrato. A publicação tem que seguir a legislação de publicidade, até no máximo 20 dias após a assinatura do instrumento. Nesse caso aqui, foi publicado no dia 6 de janeiro, ou seja, 7, 8 dias depois da assinatura. Está perfeito. E o término da vigência, 31 de dezembro de 2021. Colocaram a vigência para 1 ano, 12 meses. Poderia ter colocado para 1 ano e meio, 2 anos? Sim, poderia. Seria até melhor. Caso acontecesse alguma dificuldade, aparecesse algum imprevisto, sabe lá Deus, aparecesse uma outra pandemia, e aí eu tenho que aumentar a vigência. Então, nesse caso, a questão da vigência é sempre importante você colocar sempre a mais. Ah, Márcio, mas e se eu conseguir executar antes? Não tem problema, você faz uma prestação de contas antecipada. E se eu colocar a vigência certinho e não der tempo? Aí, de acordo com a legislação, eu tenho até 60 dias antes do vencimento da vigência apresentar o meu pedido de prorrogação de prazos. Eu tenho que pedir ao Ministério e ele vai aceitar ou não, dependendo da minha justificativa. E aí o limite da prestação de contas dia 1º de março de 2022, ou seja, 2 meses. 2 meses depois que eu concluir minha vigência, eu tenho 2 meses e 60 dias para fazer minha prestação de contas. O valor captado aqui foi R$100 mil. Um valor de emenda individual de R$100 mil indicado a essa entidade. A contrapartida não teve. ONGs e algumas modalidades de captações para entes públicos não exigem contrapartida. Então, nesse caso, não teve contrapartida. Operado por OBTV, ou seja, eu também não faço nenhum tipo de operação financeira através do banco. No caso aqui, o banco foi a Caixa Econômica. Então, eu não preciso utilizar o gerenciador financeiro da Caixa Econômica, como se fazia antigamente, como se ainda se faz em algumas modalidades de convênios e captações, dependendo do ministério, da modalidade, ainda se utiliza o gerenciador financeiro do banco para pagar os valores. Aqui na plataforma Brasil, desde 2013, é operada por OBTV, ou seja, eu faço tudo dentro da plataforma. A plataforma conversa com o sistema financeiro. Eu apenas preciso fazer o meu cadastro para iniciar isso e regularizar a conta. Antes do início da execução, eu tenho que fazer meu cadastro lá no banco, na agência, levando os dados do dirigente máximo e de quem vai ser o ordenador de despesa. Ou seja, aquela pessoa que vai dar a palavra final no pagamento. Pode ser a mesma pessoa, pode ser o próprio dirigente máximo, ou pode ser outra pessoa por ele indicada. Mas eu preciso levar toda a documentação, a ata de assembleia, estatuto, RG, CPF, comprovando o endereço do dirigente máximo e da pessoa, se não for ele, que vai ser o ordenador de despesa. Aquela pessoa que vai dar a palavra final em todos os pagamentos. E todos os pagamentos são feitos na plataforma. Nesse caso aqui, o convênio não opera por OBTV conveniente, ou seja, eu não consigo transferir um recurso da conta do convênio para a conta da minha entidade. Existem casos que sim, isso é permitido, como eu já falei em vídeos anteriores no canal. Mas é interessante aqui sabermos o seguinte, muitas pessoas me perguntam, Márcio, a minha entidade precisa ter uma conta para poder fazer captação de recursos? Não, não precisa, porque para cada convênio que vai ser realizado e firmado, para cada um deles é aberta uma conta para eles, para aquela finalidade exclusiva. E tem que ser destinado para aquilo e o recurso que sobrar ali vai ser devolvido. Mas, se eu tenho uma entidade e eu preciso executar as ações delas, a minha entidade tem que ter uma conta bancária, né? Até porque não só vive somente de convênios, então ela vive também, a entidade vive de outros repasses. Então precisa ter uma conta bancária. Como eu falei, foi emenda individual, existem as 4 modalidades de emenda e também existe a questão da extra emenda. O programa que foi apresentado foi na plataforma Mais Brasil, através do Ministério do Meio Ambiente. O tipo de instrumento foi o termo de fomento, como eu já falei, são 7 tipos de instrumentos. A qualificação foi proposta de componente de emenda parlamentar. Nesse caso aqui, esse programa só atendia a ONGs, Organização da Sociedade Civil, OSC, conforme o marco regulatório. A categoria do programa, equipamentos. O nome do programa, qualidade ambiental urbana. O programa foi disponibilizado no dia 21 de fevereiro de 2020 e fechou no dia 29 de março de 2020. Passou um mês aberto.
O que foi apresentado aqui como metas no plano de trabalho? Meta 1, estruturação da associação de catadores com consultoria, capacitação e assessoria técnica especializada e padronização. Meta 1 e única. Essa meta 1 ela tem 4 etapas. Primeira etapa, assessoria e consultoria técnica ou jurídica, capacitação ambiental e jurídica, consultoria em publicidade. Olha que interessante. O plano de aplicação detalhada prevê o quê? Prevê que os custos foram quase todos realizados com prestação de serviço, como assessoria e consultoria técnica ou jurídica, serviço de publicidade institucional, capacitação ambiental e jurídica, consultoria em publicidade, capacitação ambiental, assessoria jurídica. E também teve a inclusão de um material, no caso, a aquisição de uniformes. Então foram também colocados aqui a aquisição de uniformes. Poderiam ter sido colocados mais materiais? Poderiam sim. Como o programa prevê a possibilidade de equipamentos, poderia ser até material permanente, veículos e equipamentos que durem mais de 2 anos, não somente materiais de consumo. Poderiam ter descrito essas atividades, por exemplo, com mais materiais, como por exemplo, essa assessoria e consultoria, ela vai ser realizada como? Presencial, à distância? Se ela for presencial, vai ter um coffee break com alimentação? Ele pode incluir tudo isso no próprio valor da consultoria e assessoria, ou ele poderia dividir isso? Tanto faz. Nessa hora de escrever o projeto, o termo de referência, que é importante você prever tudo isso, porque depende da situação de cada entidade. Talvez para a sua entidade, a prefeitura, o governo do estado, secretaria municipal, estadual, como eu já falei, ou para a sua ONG, seja mais fácil a empresa que você contrata realizar tudo isso e não dar despesa nenhuma. Até porque os seus funcionários talvez já estejam sobrecarregados com demais outras atividades. Então por que não contratar os profissionais que sejam suficientes necessários para toda a execução do custeio daquilo que eu preciso? Em vez de eu estar pegando profissionais meus e colocando ele, aglomerando nele novas atribuições para novos projetos. Então, se eu penso em um novo projeto, ou se eu já tenho um projeto em execução, eu posso captar recursos até para desafogar muitos profissionais meus que estão sobrecarregados de atividades. E aí eu vou contratar novos profissionais ou novos serviços para que possam desafogar e você possa executar as suas atribuições de forma plena. Porque com uma quantidade elevada de atribuições, a qualidade vai perder. Não é assim? Então, nesse caso aqui, foi a maioria do que foi captado no plano de aplicação detalhado, a grande maioria dos itens foi para serviço. Teve apenas um item que foi material, que foi a aquisição de uniformes. E aí, no processo de execução, nós estamos falando de um recurso público. Um recurso público que foi destinado a uma ONG. Tudo bem, a ONG é entidade privada sem fins lucrativos, mas o recurso é público. Então, se o recurso é público, não importa qual é a entidade para onde ele foi. Ele tem que seguir a legislação. No caso aqui é 866 e as derivadas das legislações de licitações e contratos. Nesse caso aqui, eles apresentaram até a presente data 2 modalidades. Uma de inegibilidade, que foi aprovada, foi apresentada agora em maio de 2021, e uma outra que é uma dispensa de licitação, que ainda está em análise, está em elaboração. Então, o processo licitatório, o primeiro, foi apresentado no dia 20 de maio de 2021 e o desembolso foi feito, ou seja, o dinheiro uma parte do recurso já caiu na conta, ou totalmente o recurso, no dia 10 de junho de 2021. Ou seja, 20 dias após apresentar o processo licitatório e foi aprovado, já se recebeu o recurso para poder iniciar a execução. Como é que funciona? Apresenta a minha proposta, aprova a proposta, assina o instrumento, após a assinatura do instrumento, se for equipamento ou execução de custeio, ou seja, exceto obras, eu já posso apresentar o meu processo licitatório. Aprovado o processo licitatório, eu tenho que aguardar o desembolso. Nesse caso aqui, eles aguardaram 20 dias após a apresentação do processo licitatório. E após esses 20 dias, o recurso caiu na conta. Então, se você é um funcionário público, municipal ou estadual, trabalha com ONG, já trabalha com assessoria ou consultoria, ou não é da área, mas deseja aprender, sou Márcio Neri. Ajudo você a trabalhar com captação de recursos em todas as suas fases. Desde o início da captação de recursos, passando pela a gestão do recurso captado, execução e prestação de contas, também a elaboração do projeto ou termo de referência referente à captação do recurso, os repasses aos fundos municipais e estaduais, como a emissão de relatórios, diagnósticos, monitoramento e acompanhamento desses repasses, adimplência e situação fiscal, tanto para entes públicos quanto privados. Se você se interessa por esse conteúdo, se inscreve no canal, curte esse vídeo e compartilha para que ele possa fazer a diferença na vida de mais pessoas. Se você até agora ficou com alguma dúvida, pode colocar no comentário. Vai ser muito importante para os próximos vídeos, vai ser muito importante para o crescimento do canal. Comentários, sugestões, críticas, etc.